Numa audiência pública, deputados e senadores devem falar menos e ouvir mais, e buscar soluções legislativas no campo da legislação e soluções políticas no campo das políticas públicas. Essa deveria ser a nossa função. Fico muito feliz pela honraria ter recebido a medalha Carelli de Direitos Humanos. Feliz de verdade mesmo, me sinto lisonjeado, mas eu acho que é dever de todo representante eleito defender os direitos humanos. Ninguém deveria receber honraria por defender os direitos humanos na condição de deputado federal, de senador, de deputado estadual ou mesmo de vereador. Essa deveria ser a função de qualquer representante eleito, porque os direitos humanos, ao contrário de todo o estigma que tem hoje em torno dos direitos humanos, e certamente muitos de vocês já ouviram falar a frase, se é que já não repetiram, que direitos humanos são direitos de bandidos. Apesar desse estigma em torno dos direitos humanos, os direitos humanos são os direitos de todos e todas nós. Todos e todas nós. Toda pessoa humana, esse é o pacto universal que está na Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos inatos a ela, que são constituintes da sua dignidade humana, toda pessoa humana. Então, os direitos humanos são os direitos sociais, são os direitos políticos, são os direitos econômicos, são os direitos culturais, são os direitos ambientais, são os direitos sexuais e reprodutivos. Então, são os direitos de todos e todas. E nós não entendemos em que momento da história foi que os direitos humanos foram estigmatizados dessa maneira, a ponto dos defensores de direitos humanos desse país serem tratados com escárnio ou serem difamados, como eu mesmo sou difamado diariamente nas redes sociais por defender direitos humanos. A gente tem que entender como foi que isso aconteceu. A minha atuação parlamentar é uma atuação nesse sentido, na afirmação e promoção dos direitos humanos, porque não basta que os direitos humanos estejam proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não basta que os direitos humanos estejam proclamados numa série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário já. Não basta que esses tratados digam que toda pessoa tem direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à mobilidade urbana, direito à segurança pública, direito a lazer. Não basta que a declaração faça isso. É preciso que isso se efetive concretamente na vida das pessoas. E a gente vê pelo relato da Norma e das Marias que isso não está concretizado. A gente vê no próprio desaparecimento de Carelli que isso não está concretizado. A gente vê nas centenas de milhares de negros pobres mortos nas periferias desse país que isso não está concretizado. A gente vê na discriminação diária aos homossexuais, sim, os homossexuais também são humanos. Na discriminação diária aos homossexuais, que isso não está concretizado. A gente vê na discriminação diária às mulheres, a essa desigualdade de oportunidades no que diz respeito a gênero nesse país, as mulheres têm menos oportunidades do que homens, que isso não está concretizado. Então, a busca da gente é concretizar isso, seja através de projetos de leis, seja através de políticas públicas. Projetos de leis são importantes, né? Quando as leis são aprovadas, a sociedade civil tem a chance de cobrar que elas sejam efetivadas, como fez Norma agora há pouco. O que é que ela disse, em resumo? Nós não queremos nada de novo, queremos apenas que as leis já aprovadas sejam cumpridas, porque não basta aprovar lei, tem que batalhar para que elas sejam efetivadas, para que elas sejam cumpridas. Então, nós apresentamos projetos de leis aqui, e eu tenho alguns projetos de leis no sentido de garantir o direito às pessoas com deficiência, sobretudo o projeto que garante no âmbito do SUS o tratamento às pessoas com doenças raras, e também o benefício, o projeto que eu tenho para os cuidadores de pessoas com doenças raras. As doenças raras quase sempre são incapacitantes e geram discriminação, certo? Mas também eu tenho outros projetos. O projeto que enfrenta a violência obstétrica, a Norma foi vítima de uma violência obstétrica. E o filho dela tem uma deficiência em relação a isso. O racismo é parte da violência obstétrica. O racismo está envolvido na violência obstétrica. Eu tenho um projeto de lei, portanto, que garante o parto humanizado. Ao mesmo tempo, um projeto de lei que garante a interrupção segura da gravidez indesejada no âmbito do sistema de saúde. Porque, sim, uma mulher que não deseja levar adiante uma gravidez que ela não quer, ela deveria ter direito a interromper essa gravidez no âmbito do sistema de saúde com segurança, para não praticar aborto clandestino e, portanto, colocar em risco a sua própria saúde. E, além dos projetos de leis, dos projetos de lei que eu apresentei e que estão em tramitação,
Nós, na hora de discutir, né, a aplicação dos recursos da União, o orçamento, o dinheiro que vem dos nossos impostos, e todos pagamos impostos nesse país, Maria Lúcia Fatorelli vai falar isso com muito mais propriedade, porque é economista, mas a nossa tributação, a gente chama de regressiva, porque ela incide sobre o consumo, muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. Então, todo mundo paga imposto nesse país, até a pessoa mais miserável, aquela pessoa que vive de esmolas, paga imposto nesse país. Então, na hora de a gente discutir a aplicação dos nossos recursos, que a gente chama aqui, vamos discutir as leis orçamentárias, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o PPA, que é o Plano Plurianual, nós temos as emendas individuais. Cada deputado pode fazer emendas ao orçamento, dizer para onde destinar determinados recursos. E boa parte das minhas emendas, quer dizer, até por uma questão impositiva, a gente destina para a saúde. E eu destinei emendas para a Fiocruz, para o Instituto Fernando Filgueiras, que é o Instituto de Saúde Reprodutiva, para o Instituto de Puericultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atende, sobretudo, crianças com deficiências, né? Então, o Instituto lá tem um núcleo de reabilitação para crianças com deficiências, com paralisias. Então, só isso para deixar claro para vocês que eu busco trabalhar a efetivação dos direitos humanos, não só no discurso, na política, né, que a gente diz no discurso, mas também na prática, porque é fundamental que haja recursos para que as políticas sejam implementadas. E por isso a PEC 241, ela é tão pavorosa. No caso da Câmara, foram os 366 deputados que, coincidentemente, votaram pelo impeachment da presidenta Dilma. Então, essa PEC 241 corresponde à vontade do governo ilegítimo, do governo golpista de Michel Temer, de paralisar os recursos da saúde e da educação, e da ciência e da tecnologia para beneficiar o sistema financeiro, para beneficiar os mais ricos, para beneficiar as pessoas que vivem da renda, né, os rentistas. Então, é isso. Não se trata de vontade ou de não vontade, se trata de uma nova hegemonia política que nasceu do impeachment da presidenta Dilma. Impediu-se uma presidenta honesta, eleita democraticamente, para colocar no seu lugar um vice-presidente traidor, que traiu a presidenta da República, o PMDB traiu o PT, junto com o PSDB. Essa nova hegemonia política não tem interesse em garantir direitos sociais, em garantir os direitos dos mais pobres, e por isso apresentou essa proposta de emenda à Constituição, que altera a Constituição, que é a PEC 241, que vai congelar por 20 anos os recursos públicos para a saúde e educação. O que é um escândalo, porque eles tratam os investimentos em saúde e educação como gastos e nós compreendemos como investimento. Um país não se desenvolve, um país não distribui renda se os investimentos públicos nessas três áreas forem congelados, que são saúde, educação, ciência e tecnologia. Justamente as três áreas que estão reunidas na Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que trabalha no campo da saúde, da educação, da ciência e da tecnologia. E é claro que eles estão fazendo isso porque, lamentavelmente, boa parte da nossa população está alheia ao que está acontecendo no país. Lamentavelmente, o resultado das últimas eleições, das eleições municipais, em alguns lugares ainda não, esse resultado não foi concluído, porque há segundo turno, mas na maioria do país as eleições foram concluídas e o resultado, lamentavelmente, foi favorável às pessoas que querem o congelamento dos investimentos públicos em saúde e educação. Lamentavelmente, quem triunfou nessas últimas eleições são os inimigos dos direitos dos mais pobres e, lamentavelmente, os mais pobres votaram nessas pessoas, porque os mais pobres são suscetíveis a discursos demagógicos, os mais pobres são suscetíveis à enganação, à mentira, que agora circula com muito mais facilidade pelas redes sociais e pela internet. Todo mundo tem um celular, todo mundo agora está em grupo de WhatsApp, todo mundo acredita em mentira e em difamação que ali circula. Então, a nossa tarefa, a tarefa não só nossa, de nós parlamentares, mas a tarefa da sociedade civil, como, por exemplo, as Marias, e como, por exemplo, a auditoria cidadã, tem uma tarefa fundamental que é fazer chegar à grande maioria das pessoas, sobretudo aos mais pobres, as informações verdadeiras. Levar as informações verdadeiras para que eles possam distinguir entre joio e trigo, em quem está verdadeiramente do lado deles ou quem está fingindo estar do lado deles, né? Falar mal dos homossexuais nesse país hoje dá voto.
Mentir sobre a agenda dos homossexuais dá voto hoje nesse país. Dizer que os homossexuais querem obrigar nas escolas crianças a serem homossexuais dá voto. E as pessoas acreditam nessas mentiras. E muitas pessoas, inclusive, me detestam por conta dessas mentiras. As pessoas acreditam em mentiras que reforçam os seus preconceitos. E, lamentavelmente, elas se colocam ao lado dos seus algozes, que é o que aconteceu nas últimas eleições e é o que está acontecendo com a PEC 241. Eu quero dizer para vocês que as chances da PEC 241 não ser aprovada na Câmara em segundo turno são muito pequenas. Foram 366 deputados e deputadas que votaram a favor dessa PEC famigerada que vai afetar drasticamente os direitos das pessoas nesse país, sobretudo dos mais pobres e dos trabalhadores. 366 deputados. Eles são maioria. E por mais que a gente faça uma obstrução, que a gente enfrente, nós temos um menor número. Então, fica aí a lição para a sociedade civil, que a nossa tarefa nesse país será uma tarefa árdua, doravante. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios de uma nova espécie de ditadura, não daquela ditadura militar que vivemos por 20 anos, mas uma nova ditadura que envolve agora o judiciário, os meios de comunicação e essa nova hegemonia política. Muito obrigado.